Oi pessoal, mais uma aula de física, nossa aula de número 16. Aqui nós iremos fazer uma introdução às leis do eletromagnetismo. Nós já começamos a falar sobre magnetismo em aulas anteriores, então é interessante que vocês já tenham assistido essas aulas anteriores para depois estar dando sequência aqui na aula de número 16. Para estar fazendo essa introdução e falando sobre eletromagnetismo, eu gostaria de afirmar que o eletromagnetismo apresenta várias aplicações tecnológicas. Entre essas aplicações, nós temos os geradores de energia elétrica. Esses geradores de energia elétrica usam o fenômeno da indução eletromagnética. A indução eletromagnética será parte do que nós iremos estudar nessa aula. E aqui eu já mostro a estrutura interna de um gerador elétrico. Dá para observar aqui várias espiras, e essas espiras estão fazendo justamente o uso da indução eletromagnética para poder estar gerando a energia elétrica. Para estar falando sobre eletromagnetismo, vou estar revisando alguns conceitos que nós já vimos em aulas anteriores e acrescentando alguns conceitos novos. Então, o primeiro deles, campos elétricos são originados por cargas elétricas. Nós já vimos isso lá no início do estudo da eletricidade. Outro conceito, os campos magnéticos não possuem cargas magnéticas que poderiam dar origem a eles. Apesar do fenômeno do magnetismo ser semelhante ao fenômeno da eletricidade, no caso do magnetismo nós não temos cargas, Nós não temos cargas magnéticas. A corrente elétrica gera um campo magnético. É chamado de efeito magnético da corrente elétrica, e nós vimos que um dos primeiros a estar observando esse efeito foi o Ørsted, com aquele experimento da bússola que mudava de direção quando uma corrente elétrica produzia um campo magnético ao redor de um fio condutor. Esse experimento nós vimos em aulas anteriores. Outra coisa é que podemos controlar o magnetismo de um material pela eletricidade, através dos eletroímãs. Então também nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. E um campo magnético é produzido em razão do movimento de cargas elétricas. Isso é conhecido como lei de Ampère. Essa lei de Ampère, ela possui várias aplicações. Entre elas nós temos aí os telégrafos, telefones, alto-falantes, campainhas, fitas de gravação magnética e motores elétricos. É possível gerar um campo magnético com base na variação do campo elétrico. Essa afirmação foi feita por Maxwell. A eletricidade, o magnetismo e a luz são manifestações do mesmo fenômeno, o eletromagnetismo, e o embasamento desse eletromagnetismo é feito com as equações de Maxwell. O Maxwell que eu estou mencionando é o escocês James Clerk Maxwell, que viveu aí entre 1831 e 1879. É importante saber que essas equações de Maxwell ela consegue dar a base do eletromagnetismo, descrever o eletromagnetismo, mas essas equações não aparecem no programa de estudo de física do ensino médio, certo? Fica aqui apenas o comentário que através delas a gente consegue fazer a compreensão de vários fenômenos eletromagnéticos. Um conceito dentro do eletromagnetismo que nós precisamos conhecer para estar estudando esses fenômenos chama-se fluxo magnético. O fluxo magnético é importante para aprofundar a compreensão do magnetismo. Aqui nós vamos ver o fluxo magnético para um campo uniforme em uma espira plana. A gente vai ver essa situação. A expressão geral do fluxo magnético é dada por o fluxo magnético é igual a B vezes A vezes cosseno de alfa, onde B é a intensidade do campo magnético, A é a área da superfície da espira e alfa é o ângulo entre o campo magnético, que atravessa a espira, e a reta N, que é normal à superfície da espira. Mais à frente eu vou estar mostrando algumas imagens e vocês vão entender melhor onde está localizado essa reta N. Bom, na expressão, como eu disse, o B é a intensidade do campo magnético, ele tem que ser medido em Tesla. O A é a área da superfície da espira plana, medido em
metros quadrados, nós temos o alfa, o ângulo entre a reta N normal à superfície A e o vetor campo magnético, e nós temos aí o fluxo magnético medido em Weber, que seria a unidade do Sistema Internacional para Fluxo Magnético. E nós temos aqui 1 Weber igual a 1 Tesla vezes metros quadrados. Bom, o fluxo magnético que passa por uma espira plana, né, devido a um campo magnético uniforme, ele pode ser analisado de acordo com o valor de alfa. E aqui eu trago para vocês uma análise envolvendo 3 situações diferentes. A primeira delas, o alfa ele seria igual a 90 graus. Então está aqui. A direção do campo B, do campo magnético B, ela está horizontal. E aqui nós temos a reta N, que eu falei para vocês, normal à superfície da espira plana. O ângulo entre N e B vale 90 graus. E o que é importante estar analisando nesse caso? É que se eu pegar a equação, a expressão para estar calculando o fluxo magnético e substituir no lugar de alfa 90 graus, nós sabemos que cosseno de 90 vale zero. Então, obrigatoriamente, o fluxo nessa situação ele vai ser zero. Quando o campo magnético ele passa aí de uma forma que faz 90 graus com essa reta N normal à superfície da espira, quando isso acontece, o fluxo magnético na espira ele vale zero. Nós temos aqui uma segunda situação onde esse alfa ele é menor que 90 graus. Eu teria aí a reta normal N e a direção do campo magnético B, fazendo entre si um ângulo alfa menor que 90 graus. Nessa situação, a expressão para calcular o fluxo magnético fica igual ao que nós vimos antes. É a intensidade do campo vezes a área da espira plana vezes o cosseno de alfa. E nós temos uma terceira situação onde esse alfa tem valor igual a 0 graus. Então, nós teríamos a reta N normal à superfície da espira alinhada com a direção do campo magnético. Então, entre eles, teríamos aqui um alfa igual a 0 graus. E por que isso é importante? É porque se eu substituir 0 graus no lugar de alfa, eu vou ter cosseno de 0. E vocês sabem que cosseno de 0 vale 1. E aí a expressão para calcular o fluxo magnético fica B vezes A apenas. Certo? Fica mais simples para estar calculando aí o fluxo magnético. Bom, indução eletromagnética, o fenômeno que eu mencionei no início, que é o fenômeno usado pelos geradores elétricos. A variação do campo magnético produz um campo elétrico, o qual gera uma corrente elétrica. Isso é conhecido como lei de Faraday. Bom, aqui a situação é inversa do que a gente tinha visto antes. Antes nós tínhamos visto que uma corrente elétrica poderia produzir um campo magnético. Aqui a afirmação é que um campo magnético produz um campo elétrico, ao qual gera uma corrente elétrica. Michael Faraday, que foi citado aí, né, a lei, ele é um físico e químico inglês que viveu entre 1791 e 1867. Em um de seus experimentos, acoplou um solenoide a um galvanômetro sensível. Foi possível detectar pequenas correntes elétricas percorrendo o fio que formava o solenoide, quando o ímã era aproximado ou afastado. Então, eu trouxe uma imagem mostrando esse experimento. Aqui embaixo nós temos o galvanômetro, que está sendo usado para medir as pequenas correntes elétricas. Aqui em cima nós temos o solenoide e aqui nós temos o ímã que está sendo aproximado e sendo afastado desse solenoide. Então, quando você aproxima ou afasta o ímã, você faz com que o fluxo magnético no interior do solenoide sofra variação. Quem está produzindo esse fluxo magnético? O campo magnético do próprio ímã, certo? Então, o campo magnético do ímã atravessa aqui a área do solenoide e produz um fluxo magnético em seu interior. Aproximar e afastar o ímã faz com que esse fluxo magnético sofra variação. E aí o galvanômetro consegue medir pequenas correntes elétricas percorrendo aqui o circuito do solenoide. Ora essas correntes elétricas ficam positivas, ora essas correntes elétricas ficam negativas. Isso de acordo à aproximação
e o afastamento aqui do ímã. Essa descrição desse experimento é justamente a indução eletromagnética, com a variação aqui de um fluxo magnético no interior de uma espira, nesse caso um solenoide, a gente consegue induzir a geração aqui de corrente elétrica. Hoje, para a gente estar entendendo qual seria o sentido da corrente elétrica, né, se é um sentido positivo ou um sentido negativo, nós usamos a lei de Lenz. Então, o sentido da corrente elétrica induzida em uma espira é tal que o campo por ela criada se opõe à variação do fluxo em seu interior. Então, o sentido da corrente seria tal que a espira se comportaria como um ímã e se opõe à variação do fluxo magnético. Se o polo norte do ímã se aproximar de um lado de uma espira, a corrente induzida terá um sentido tal que esse lado se comportará como um polo norte pelas linhas de campo saindo do ímã. Então, a lei está dizendo o seguinte: se você aproximar o ímã, a espira vai se comportar de uma forma a se opor a essa aproximação. Então, se você aproxima o polo norte, a espira vai se comportar como se tivesse também um polo norte, para tentar se opor a essa aproximação. Aqui na imagem nós podemos ver um ímã que está sendo aproximado de uma espira circular. Aqui a setinha indica que ele tem uma certa velocidade para a esquerda, então ele está se aproximando com relação à espira. E aqui nós podemos ver uma setinha vermelha indicando o campo magnético produzido aqui no interior da espira. E nesse caso ele está saindo da espira. Isso faz com que essa face da espira se comporte como um polo norte de um ímã. Então, se você aproxima o norte, a espira tenta se opor a essa aproximação. E aí, se você usar a regra da mão direita, você consegue descobrir o sentido da corrente elétrica. Porque se você colocar a mão direita no sentido do campo, você vai ver que seu polegar aponta justamente para o sentido anti-horário, indicando aí como seria o comportamento da corrente. Sentido aqui anti-horário. Agora, se ao invés de aproximar, se eu afastasse o ímã, como é que ficaria? Então, de acordo com a lei de Lenz, se o polo norte do ímã se afastar de um lado de uma espira, a corrente induzida será tal que esse lado se comportará como um polo sul por causa das linhas de campo entrando no ímã. Então aqui ela vai tentar se opor também a esse movimento de afastamento. O ímã está se afastando. Para se opor a esse afastamento, esse lado da espira tem que se comportar como sul, como um polo sul magnético, para poder se opor a esse movimento do ímã se afastando. Então você pode ver aqui na setinha vermelha a indicação que o campo magnético da espira está entrando aqui na superfície da espira. Então, de novo, se você usar a regra da mão direita, você vai ver que sua mão, as pontas dos seus dedos indicam a direção do campo entrando na espira e o polegar indica o sentido da corrente, que nesse caso ele está no sentido horário. Então, a lei de Lenz ela veio para dar essa compreensão de qual seria o sentido da corrente elétrica na aproximação ou no afastamento de um ímã. A gente está aplicando a equação do fluxo magnético que apareceu. Eu trouxe aqui um exemplo. O exemplo diz: uma espira circular de raio 0,2 metros está sob a influência de um campo magnético de módulo 5 teslas. Determine o fluxo magnético sobre a espira, considerando que o ângulo entre o vetor campo magnético e a reta normal plano dessa espira seja de 60 graus. Aqui ele pediu que o π, quando aparecer, seja usado igual a 3 e o cosseno de 60 graus seja 0,5, ou no caso, 1/2. Aqui ele trouxe também os itens para a gente estar descobrindo aí qual seria o item correto. Para responder esse exemplo, eu vou atrás aqui da expressão para o fluxo magnético, que nós vimos antes, e vou estar listando cada uma dessas informações que nós precisamos na expressão, coletando essas informações aí no enunciado do exemplo. A primeira coisa é a intensidade do campo magnético. Ele falou aqui que vale 5 teslas. Então, já marquei aqui, 5 teslas. A segunda coisa é a área que eu preciso. Ele não deu a área. Mas aí eu fui buscar na matemática, a gente pode calcular a área multiplicando π
vezes o raio ao quadrado, já que é uma espira circular. Ele afirmou aqui, é uma espira circular. Então, o π ele pediu para a gente usar 3 na questão, está aqui 3. E o raio dessa espira, a questão também deu, que é 0,2 metros. Então, já substituí aqui 0,2 ao quadrado. Então, fazendo os cálculos, eu descubro que a área da minha espira circular vale 0,12 metros quadrados. E o cosseno de alfa vai ser, no caso, cosseno de 60 graus, que vale 1 sobre 2, ou 0,5. Então, substituindo essas informações aqui na expressão do fluxo, eu tenho 5 vezes 0,12 vezes 1 meio. Multiplicando 5 vezes 0,12, eu tenho 0,6. E multiplicando aí 0,6 por 1 meio, eu tenho 0,3 webers. Então, essa seria a intensidade do fluxo magnético que atravessa essa espira circular. Então, o item correto aí seria a letra C, 0,3. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula de número 16. Aqui eu estou deixando uma atividade para casa relacionada a essas informações que nós vimos. A atividade está no nosso livro, módulo 11, capítulo 32. E as questões que fazem referência às ideias que nós vimos aqui estão nas páginas 14, 15 e 16. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau, valeu!